Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje eu vim trazer para nós a palavra de dízimos e ofertas. E eu quero deixar para vocês o capítulo 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 5 e do 7 ao 9, amém? Vamos ler. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu às igrejas. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Amém. O maior sacrifício foi feito por Jesus da cruz, que nos deu a vida eterna. O incentivo à contribuição é demonstrar a intenção do nosso coração, e também demonstrar o amor que dizemos sentir, tanto ao nosso irmão como ao nosso Senhor. Então, incentivo você a estar contribuindo com o reino, tanto devolvendo os dízimos, como ofertando, seja em valores, ou em alimentos, ou em amor de alguma forma, mas contribuam, irmão, contribuam com o reino, porque Deus, ele se agrada da nossa posição nesse momento. Todas as áreas de nossas vidas devem estar sendo subjugadas à presença do Senhor. Amém? E com isso eu quero orar com vocês sobre os nossos dízimos e ofertas. Pai, eu quero te agradecer por cada vida, ó Deus, por cada coração que entende o princípio de devolver o dízimo, pela fidelidade do coração dos meus irmãos. Senhor, eu te louvo pelo teu cuidado, por suprir as nossas necessidades, por suprir as nossas vidas, Pai, por não deixar faltar nada. Senhor, eu te louvo por termos em nosso coração a vontade de semear. Pai, que nós não venhamos comer as nossas sementes, mas que venhamos, ó Deus, ser um com os nossos irmãos, ó Deus, ajudando, seja com alimento, seja com valores, mas que estejamos sempre ofertando ao reino, ofertando, ó Deus, as nossas vidas em primeiro lugar e todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por cada vida abençoada, pela nossa saúde, pelo nosso lar, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, Pai. Vai de encontro ao necessitado, Senhor. Vai de encontro ao órfão. Vai de encontro à viúva, meu Pai. Visita os povos não alcançados, Senhor. Que nós, como tua igreja, venhamos estar nos movendo, ó Deus. E venhamos estar despertando, ó Deus, para este conhecimento, para essas vidas que têm padecido sem te conhecer. Que nós venhamos estar ofertando a nossa vida em tempo de oração, para que a tua palavra seja levada. Sim, Deus. Que nós venhamos estar ofertando a nossa vida em proclamar o teu evangelho, que nós venhamos estar indo, se essa for a tua vontade, mas de alguma forma, Senhor, que as missões venham estar cravadas em nossos corações. Em nome de Jesus. Obrigado, nós te agradecemos, Senhor, porque sem ti não há vida. O Senhor nos deu tudo, ó Deus, e nós queremos retribuir esse tudo que o Senhor nos deu, amando uns aos outros como a nós mesmos, como a ti, como o Senhor nos amou, a ponto de dar a sua vida por nós. Gera no coração dos meus irmãos, gera em nosso coração a vontade de contribuir, em nome de Jesus. Amém.
final do vídeo vai ficar a conta da irmã Sueli, que é a nossa tesoureira da Atos. E aí, se você quiser devolver o dízimo, é só mandar lá se você quiser ofertar. E depois envia o comprovante para ela, tá bom? Paz. Paz, queridos, estou feliz por estar aqui, né? Nunca imaginei poder estar aqui desse lado, mas os dias em que nós estamos vivendo é necessário tudo isso, mas eu tenho aprendido muito, porque a tecnologia é algo tremendo, é algo que é uma arma poderosa que nós podemos usufruir dela, né? E usá-la nesses dias. Queria convidar você, queria que você parasse, né, que você se aquietasse, você chamasse sua família, pegasse sua Bíblia, papelzinho, uma caneta para quem gosta de anotar. Nesses dias de quarentena eu tenho mergulhado bastante em Deus, tenho aprendido muito do Senhor, tenho vivido assim um tempo precioso, né, orando, buscando e adorando. E esses dias eu vi nas ministrações do pastor Luiz Hermínio, ele falou algo que mexeu muito com o meu coração, né? Que é acerca de... Ele falou assim que eu por exemplo, estava muito ansiosa e estou muito ansiosa para que a igreja volte à normalidade, a gente possa voltar aí para os templos, a gente possa estar juntos, né, de fato. Mas ele falou uma frase que aquilo, sabe, bateu assim em mim e eu fiquei refletindo sobre isso. Que é a necessidade da gente estar junto, né, presente, não é tão importante em ser um. E eu falei, poxa vida, verdade. Porque quantas vezes, irmãos, a gente esteve na igreja, a gente esteve reunido, mas verdadeiramente, será que mesmo a gente estando ali, presentes, um pertinho do outro, um na comodidade da casa ou do templo, será que nós éramos um de fato? Será que nós continuamos sendo um de fato? E eu comecei a estudar sobre isso e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu gosto de dar tema para minhas ministrações e eu tinha até colocado, Deus nos chamou para ser um, mas Diego até melhorou aí, né, Diego? Chamados para ser um. Queridos, isso é tão importante porque Deus nos chamou verdadeiramente para ser um. Jesus, ele é maravilhoso e antes dele voltar para a casa do Pai, ele fez uma oração. Mas antes de ler João, né, capítulo 17, 21, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 10, que fala assim. Pegou sua Bíblia aí em casa, vamos acompanhar, anotem. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todas as mesmas coisas e que não haja em vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Irmãos, esse versículo, ele é muito tremendo, porque o que o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias é que nós, além de estarmos juntos, mas nós precisamos ser um. Nós precisamos ser um em que sentido? Em todo o sentido, em todo o propósito, né? Jesus lá em João, Jesus orando e falando com o Pai dele, ele começa a dizer que ele era um com o Pai e que por conta disso o mundo estava crendo e ele tinha os discípulos em que ele estava ensinando e ele começa a fazer uma oração, nós vamos já ler esse versículo, ele começa a fazer uma oração e ele cita eu e você, ele fala de mim e de você. Porque ele fala assim, cuide dos meus, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, mas eu quero que o Senhor cuide deles nesse mundo. E aqueles que vão crer em mim simplesmente por ler nas Escrituras. Irmãos, Jesus estava se referindo a mim e a você. E hoje eu vim aqui para convocar você, eu vim aqui para lembrar você que antes de qualquer coisa o Senhor nos chamou para um único propósito.
O Senhor nos chamou para andarmos em unidade em todos os aspectos. Amém? Então vamos lá, agora vamos abrir João. Pega a sua Bíblia. João capítulo 17. João 17. Eu queria ler um pouco mais, porque aqui eu vou frisar o 21, mas eu queria ler um pouco aqui de João 17. Tenho dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada é a hora, glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique, pois lhe deste a autoridade sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos que lhe diz. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Aí Jesus ele começa a orar pelos discípulos, lá no capítulo 6 agora. Manifestei o teu nome aos homens que me deste ao mundo. Eram teus e destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhe deis a palavra que tu me destes, e eles receberam verdadeiramente. Conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Aí vamos lá para o 21, que fala assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Querido, a missão dele era ser um com o Pai. É tanto que todas as vezes que você lê as escrituras, você vê sempre Jesus mencionando que ele estava cuidando das coisas do Pai, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Tudo que ele fazia era em prol do Pai e para que ele fosse conhecido, para que o reino de Deus fosse conhecido. E conosco não é diferente. Jesus nos convida a ser um com o meu irmão. Eu preciso olhar para o meu irmão e ser um com ele. Eu preciso olhar hoje para a minha liderança, para o meu pastor, para os meus líderes e ser um com ele. Ser um, queridos, é muito mais além, é muito mais profundo do que simplesmente estar junto. Porque às vezes a gente está passando um perrengue, precisa fazer algumas coisas e tem uma multidão de pessoas, mas que não estão no mesmo propósito, que não estão no mesmo entendimento, né? Atos fala que os discípulos eles andavam, né, em comum acordo, no mesmo pensamento, o mesmo sentimento, com o mesmo propósito. Eles oravam, eles comiam juntos, eles faziam tudo junto e era diferenciado. E hoje, eu não sei se você percebeu, mas nós carregamos Atos nas costas. Nós nos titulamos, né, uma igreja Atos, uma igreja que tem atitude de Atos. Então nós precisamos dar jus a esse nome, amados. Então eu estava aqui orando e meditando, né? E coloquei algumas coisas aqui para me falar para vocês, né? É que estar junto nesses dias não é tão importante como ser, né? 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 8, fala assim: finalmente sedes todos um, mesmo sentido, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Nós precisamos vivem hoje juntos, mas eles não são um. E essa questão da unidade, ela é tão profunda, ela é tão séria, porque se eu sou um com meu irmão, então eu visto a camisa por ele. Eu vou querer fazer aquilo que ele também está fazendo, eu vou querer participar daquilo que ele está participando, né? Então nós precisamos, amados, mais do que estar juntos, né? Ser um. Tem igrejas que é uma multidão de pessoas, igreja com muita gente, mas que não estão ali pelo mesmo objetivo. Qual é o objetivo de Jesus para nós? Por que Jesus nos convocou a ser um?
Qual a motivação disso? O porquê disso? Nós temos um objetivo para isso. O objetivo de sermos um é anunciar Ele, é fazê-lo conhecido nas nações, é fazê-lo conhecido diante dos homens. Mas para isso, querido, para que eu seja um com o meu irmão, eu preciso primeiro ser um com Cristo. Eu primeiro preciso conhecer quem é esse Cristo, eu preciso saber o que diz as Escrituras, eu preciso me relacionar, eu preciso andar, conviver com Ele, eu preciso conhecê-lo. Porque eu não posso ser um com meu irmão se eu não sei qual a causa que ele está lutando. Nós vemos hoje na mídia que muitas pessoas agregam a certos grupos e tomam a causa daquela pessoa e às vezes nem conhecem os fundamentos, não conhecem os princípios pelos quais eles estão ali lutando e levantando a bandeira. E nós, irmãos, nós temos um motivo espetacular. Amém. Nós temos um motivo, meu Deus do céu, sabe, incrível, que é a vida eterna, que é o próprio Jesus. Né? Jesus, quando ele veio, ele falava sempre do Pai e eles estavam sempre juntos em comum acordo em todos os aspectos. Você olha para a vida de Jesus e não vê Jesus em nem um minuto descumprindo com as direções do Pai dele. Hoje você está em que igreja? Talvez você não seja da Atos e está nos acompanhando, talvez você seja de um outro ministério. E eu quero lhe fazer você levar a pensar isso. Você está nesse ministério por quê? Você segue as direções do seu líder por quê? Você entende a causa, o porquê essa igreja está nesse lugar? Você entende a causa, o porquê do seu pastor hoje está liderando vocês? Nós precisamos conhecê-lo, queridos. Nós precisamos conhecer primeiro a Cristo e nós precisamos conhecer a causa dos nossos líderes. Nós temos um líder sobre nós temos o pastor Fábio, a pastora Beca, e os nossos pastores, eles são missionários e ele confiou a nós, não só a Belinha, ao Diego e a mim, mas ele confiou você. Ele acreditou que nós seríamos um e que nós estaríamos juntos, unânime. Eu lendo a Bíblia e vendo quantas coisas Paulo viveu. Meu Deus do céu, Paulo foi uma das pessoas que mais padeceu, sofreu naufrágio, sofreu perseguição, foi açoitado mais de 5 vezes com 30 chicotadas. Ele passou por tantas coisas, mas você não vê Paulo em nenhum minuto. Será que eu vou continuar servindo esse Deus? Será que vale a pena levar essa surra? Será que eu já afoguei aqui não sei quantas vezes, já passei por tudo isso? Será? Por que não existia esse sentimento? Porque Paulo, ele era um com Cristo. Porque Paulo entendeu o propósito de Jesus na terra. O propósito de Jesus na terra foi vir anunciar o reino do Pai dele, levar as pessoas a crerem, levar as pessoas a terem um relacionamento com ele. E nós precisamos, irmãos, dar continuidade a isso. Nós precisamos dar continuidade a isso. Né? Ser um com Cristo é muito mais sério do que a gente pensa, né? Jesus era um com o Pai, Jesus, né, nos chamou para ser um com Ele. Deixa eu ver que eu anotei aqui algumas coisas. E Jesus nos chamou para sermos um com o nosso irmão, como eu falei. Ser um com Cristo, ele requer algumas coisas. Eu anotei aqui, fidelidade. Irmãos, nós precisamos ser fiéis. Nós temos uma aliança. No dia em que nós levantamos a nossa mão, no dia em que nós declaramos diante dos homens que agora nós não éramos mais donos das nossas vidas, mas que agora era Cristo que habitava, que agora era Cristo que direcionava. Então eu fiz uma aliança, eu fiz um voto com Deus. Antes do meu pastor, antes dos meus líderes, eu tenho primeiro um voto com Jesus. Um voto de fidelidade. E a Bíblia fala que mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém. Aleluia! Glória a Deus, porque Cristo é maravilhoso. E mesmo quando todas as vezes em que nós falhamos, que nós desistimos, que nós
damos um passo para trás, ele permanece, ele continua fiel. Então eu e você precisamos, querido, ser fiel. Eu quero que você, com essa palavra, se analise. Eu quero que você faça um balanço de você mesmo. Essa quarentena, você precisa usar ela da melhor forma possível, irmãos. Você precisa mergulhar em Jesus. Você precisa ler todos os livros. Você precisa, sabe, querer conhecer todos os segredos do Senhor. E uma coisa que eu aprendi: o Senhor, ele não vai confiar os segredos dele para quem não é íntimo dele. Segredo a gente só conta para quem é íntimo, amém? Outra coisa aqui que nós temos que ter: parceria, né? Nós temos que ser parceiros, nós não podemos pular fora do barco. Imagina, o negócio começa a apertar, eu pulo fora do barco. Eu tô na igreja, os negócios começam a ficar ruins, eita, eu vou sair daqui, vou pular fora do barco e vou para outro barco maior que está estacionado mais lá na frente. Ei, irmão, não, para. Ninguém pula do barco, ninguém sai do barco. A gente morre junto, a gente bebe água salgada junto, mas a gente não sai do barco. Mas o barco está quebrado, o barco está afundando. Não importa, o propósito, queridos, já é que Cristo colocou aqui, ó, dentro de nós, fazê-lo conhecidos nas nações. Nós precisamos entender que não tem como pular do barco. Tu olhou, tem outro barco bem bonito ali, mas lá naquela água tem um monte de tubarão, irmãos, que tá só querendo uma oportunidade sua de fragilidade para lhe tragar, para lhe roubar do propósito original. Então não importa em qual circunstância você, sua igreja, os seus líderes estão vivendo hoje, não pule do barco, continua no barco, irmãos. Outra coisa que a gente precisa, que requer dedicação. Não tem como eu ser um com Cristo se eu não dedicar a minha vida. Beber uma aguinha aqui. Não tem como eu ser um com Jesus e deixar ele fazer tudo sozinho. Já imaginou? Eu sou um com você, Yasmin Cristiane, mas Yasmin, você faz, eu sento aqui, cruzo meus braços e fico só olhando. Não tem como. Precisa haver dedicação. Precisa haver tempo, precisa haver paciência, precisa haver amor, entrega, renúncia. Nós precisamos ser dedicados, queridos. Nós precisamos, sabe, ter esse cuidado, esse prazer na dedicação. Amém. Nós precisamos também ter, sabe o que? Perseverança. Ai, tá demorando. Ai, tá demorando. Ai, tá demorando. Irmãos, a gente tem que perseverar até o fim. Né? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o nosso amado vai vir nos resgatar daqui dessa vida louca, mas ele vai vir. Amém. Ele vai vir e tá perto, irmãos, e a gente precisa permanecer, a gente precisa perseverar, a gente não pode ser inconstante, sabe, largar, desistir, vou desistir, não, queridos. Permaneça, persevere. Tá difícil? Chama os líderes, chama um amigo, chama um pastor, me chama, liga pra mim, liga pro pastor Fábio, pro pastor Diego, pra pastora Bela, pra todo mundo. Nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui, então não saia, tá bom? Uma coisa também que nós precisamos ter é amor. Impossível eu ser um com Cristo se eu não amar. A Bíblia diz que se eu não amar o meu irmão, eu não posso dizer que eu amo a Deus. Como que eu digo que eu amo a Deus e não amo meu irmão? Então, o amor, ele precisa estar presente e vivo. E amor, irmãos, é ação. Amor é atitude. Amor, ela é mais do que palavras, são ações. O amor, você demonstra o seu amor de várias formas. Você demonstra o seu amor respeitando, você demonstra o seu amor servindo, se doando. A gente tem N formas de demonstrar o nosso amor. E uma das coisas que Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama? Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Por que será que Cristo frisou 3 vezes nisso? Por que ele insistiu, né, em mostrar para Pedro que ele precisava amar as ovelhas e cuidar das ovelhas? Nós estamos aqui, queridos, para demonstrar isso, e é com a nossa vida, e é com paciência, é com perseverança, sabe, é tendo cautela, é respeitando. Então vamos amar o nosso próximo, vamos amar os nossos líderes, os nossos pastores, a nossa igreja, a causa da nossa igreja. Qual a causa da nossa igreja?
igreja, nações, Casa de Pão, Revolução, IGL, nós temos, irmãos, os nossos pilares, nós temos as coisas que nós trabalhamos. Então faça parte, insira, queira participar disso. Não fique de fora, não. Tá bom? Vamos lá, mais uma coisa aqui que eu coloquei. Ter o mesmo propósito que Jesus. Não tem como, irmãos, eu querer ser um com Cristo e criar novas ideias e novos propósitos. Jesus, olha, eu tô com um plano aqui que eu acho que vai ser melhor a gente fazer assim. Não, irmão, já existe um plano, já existe uma direção, já existe uma palavra para nós andarmos. A palavra está aqui para nos direcionar. Amém. A Bíblia fala que nós pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós pecamos, irmãos, até por saber fazer o bem e não fazer. Quando você sabe fazer o bem e você não faz, a Bíblia diz que você peca. Então nós precisamos viver o propósito que Cristo já estabeleceu. E o propósito que Cristo estabeleceu é: pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Meu amigo, você está disposto a se negar? E se negar é negar a você, a sua carne, sua vontade. O que é a sua cruz? É aquilo que é mais dificultoso. Pega a sua cruz e vai embora atrás de Jesus. Não, Jesus, deixa eu ir ali sepultar meu pai. Os mortos sepultam os mortos, irmãos. Nós não temos tempo para querer, sabe, protelar. Senhor, fica aqui um pouquinho que eu vou... Não existe isso, irmãos. O Senhor nos chama. As pessoas estão morrendo, o mundo está um caos. E nesse tempo de quarentena, o Senhor nos chama para que a gente mergulhe nele, para que a gente saiba o que Ele quer que nós façamos e para que a gente haja, irmãos. Não é para a gente ficar de braços cruzados, é para a gente agir de alguma forma, é para a gente reagir de alguma forma a isso. Você tem orado, você tem chorado, você tem clamado pelos nossos governantes. Nós precisamos reagir a todo esse caos que o mundo está. Porque a Bíblia diz que o povo, eu não sei bem direitinho como é, ele aguarda a manifestação, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você tem que entender que a humanidade, que o povo está aguardando, ansiosa. Sabe quando você aguarda chegar algo, acontecer algo? A população está assim, o mundo está assim. Hoje nós estamos vivendo no momento de manifestar. Porque está dizendo o quê? Que eles estão aguardando a manifestação. Que manifestação? Eu demonstro o meu amor, eu oro, eu jejuo, eu sirvo, eu divido as minhas coisas, levo para o meu irmão, eu ligo para alguém para ver se alguém está precisando. Irmãos, é hora de nós manifestarmos. É hora de nós levantarmos dos nossos lugares e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Vamos lá. Fazendo conhecidos em todos os lugares e nações. Nós precisamos fazer Jesus conhecido em todos os lugares. E nós fazemos isso de várias maneiras. Com o nosso testemunho, com a nossa vida, com as nossas orações. São várias formas que nós temos como fazer isso. Uma coisa que eu coloquei aqui: morrer para nós. Eu sei que esse é um tempo que muita gente ficou com medo de morrer. E assim, quem me conhece sabe que eu não tenho um pingo de medo nem problema com a morte. Eu tenho até um negócio com a morte. Eu acho que a morte é bonita, eu acho que a morte ela não é tão aterrorizante assim não, para quem morre com Cristo, né? Quem morre com Cristo é maravilhoso. Então, tem muita gente que tá com medo de morrer. Irmãos, a gente está numa guerra. E na guerra a gente entra ou para morrer ou para viver. Faça tudo para você sair vivo dessa guerra. Mas se você tiver que morrer nessa guerra, e aí? Então nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para entregar a nossa vida. Aleluia. Querido Jesus, Ele veio para o mundo, abriu mão da riqueza, de tudo lá, fez tudo que Ele fez. Tu acha que Ele ficou com medinho de morrer? Ele não ficou. É claro que naquele momento ali que Ele estava para ser levado para crucificar, Ele era humano, Ele ficou temeroso, Ele orou e pediu para Deus fazer alguma coisa, mas Ele disse: mas contudo, seja feita a tua vontade. O Senhor não retrocedeu, mas Ele entregou a vida dEle. E se Ele é o meu exemplo, se preciso for, quero dizer, eu quero dar a minha vida por você. Eu quero dar a minha vida por qualquer pessoa, porque eu estou seguindo o mestre, eu estou seguindo a direção, a diretriz daquele que nos deu lá no comecinho o propósito de tudo isso aqui. O nosso propósito de tudo isso aqui é anunciar Jesus, é morrer para nós mesmos, é entregar a nossa vida para Ele, irmãos. Então,
Eu costumo dizer que quem é para estar muito apavorado é quem não serve ao Senhor, é quem não tem uma esperança, é quem não conhece as Escrituras, porque a Escritura ela nos garante que nós seremos livres, que nós seremos guardados e que nós somos chamados para isso. Então não tenha medo não, dê a sua vida. Talvez a sua vida não seja nem morrer mesmo de fato, mas morrer em vários outros aspectos, irmãos. E às vezes a gente não quer nem morrer na minha vontade. Eu gosto muito disso, mas não vou negar isso pra mim não, porque o fulano que se vire, ele que se quiser é assim. Não, irmãos, não é assim. O morrer também é nesse aspecto. Quando Jesus diz para o homem que ele precisa, se preciso for, amar a esposa dele, dar a vida dele por ela, é na forma literal e também não. É na forma de você negar a si mesmo, morrer para a sua vontade, para aquilo que você quer. Né? Outro ponto que eu coloquei, está disposto a fazer o mesmo que Jesus fez, né? Eu já falei isso, que é morrer pelo propósito dele. Ele veio e ele cumpriu o propósito dele. Então, vamos fazer isso, irmãos, vamos fazer. João 17,3, vou ler esse aqui, que é muito bom esse versículo. Eu já até li. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O propósito é esse, é fazê-lo conhecido entre as nações. Precisamos também, para que a gente tenha essa unidade com Jesus, a gente precisa ser parecido com Ele o máximo possível, irmãos. O nosso caráter precisa ser forjado nele. O nosso caráter ele precisa ser trabalhado, né, com Ele. Precisamos renunciar totalmente qualquer unidade com o mundo. Eu quero falar um pouco sobre isso porque, assim, às vezes nós temos dificuldade de ser unido com alguém ou com uma igreja que tem um propósito certo, uma coisa, sabe, convicta, mas aí a gente se une e faz alianças com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Tem gente que faz união por partido político. Irmãos, fique fora dessas coisas. Não tome partido nesse sentido não. Não fique nem do lado A nem do lado B, fique do lado de Jesus. O que Jesus espera diante de tudo isso? Qual é a vontade excelente de Jesus de tudo isso que está acontecendo? Você já parou para perguntar? As igrejas falam isso, os políticos falam isso, a televisão fala isso. Você já parou para escutar e ver o que é que Jesus quer com tudo isso? Jesus, o que é que o Senhor está fazendo com tudo isso? Irmãos, a gente precisa, sabe, calar as vozes que não são de Deus. Nós precisamos tampar os nossos ouvidos para que somente nós possamos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor. E nós temos um bom pastor que é Jesus. Amém. Será que nós temos sido ovelhas e que nós temos verdadeiramente ouvido a voz do nosso pastor? Nós precisamos ser, irmãos, ovelhas, para que a gente possa discernir diante de tantas vozes, diante de tantas notícias, diante de tantas coisas que estão acontecendo, tantos profetas e falsos profetas que estão na mídia, que estão na televisão, que estão nos grupos de família. Mas você tem que parar, você precisa ter intimidade com Ele, porque a Bíblia diz que a ovelha, quando ela ouve a voz do pastor, ela vem em direção àquela voz. Se for outra voz que estiver chamando ela, irmãos, ela não vai, ela só segue a voz do pastor. E nós precisamos, nesse tempo de caos, parar e ouvir a voz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos, irmãos, nós precisamos fazer isso nesse dia, nesses tempos, né? Nós precisamos ser um com o chamado que nos foi confiado. Deus, Ele nos chamou, Ele confiou algo para nós. Então, nós precisamos ser fiel a isso. Eu não posso retroceder, irmãos, eu não tenho como olhar para trás, eu não tenho como abandonar tudo isso nesse tempo em que nós vivemos. A Bíblia diz que Jesus não se agrada daquele que pega no arado, que olha para trás e que retrocede. Não tem como a gente retroceder. Para onde eu irei se só Ele tem palavra de vida eterna? Irmãos, não existe outro lugar, não existe outro refúgio. Cristo é o único refúgio, Cristo é a única verdade, Cristo é a esperança do mundo, Cristo é a
aliança, irmãos. Nós precisamos, como igreja, nesses dias, exalar isso. Nós precisamos, como igreja, trazer alívio ao mundo que está um caos. Nós precisamos, nesses dias, ser o alento, ser a ponte que leva ao outro, ser sabe, aquele que abraça, aquele que cuida, aquele que protege, irmãos. Nós fomos chamados para sermos essa igreja. Nós fomos chamados para sermos a igreja que está disponível, a noiva que está adornada com vestes brancas, que tenta todos os dias se manter pura, santa, sabe? Nós precisamos querer isso, irmãos, e isso só depende de mim e de você. Isso só depende de cada um de nós, porque nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte de um corpo, e quando uma parte desse corpo ela fica doente, todo o resto do corpo sofre com isso. Então nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos ser, apesar de qualquer coisa, a gente precisa, sabe, nos manter ali firme, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer situação. 2 Coríntios, capítulo 11, deixa eu ler essa parte aqui. 23. Rapidinho. É muito tremendo o que fala sobre Paulo. 2 Coríntios 23. 11, 23, isso. Pera, irmãos. Pera. 11, 23, né? É isso? 23 ou 28. Em trabalhos, o 27, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim e o cuidado de todas as igrejas. Vamos lá para o 23, que ainda não é o que eu li ainda. Sim, achei. São ministros de Cristo, eu ainda mais falo como fora de mim, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que a eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus umas 40 açoitadas. Diga aí, irmãos. A gente desiste por tão pouco, a gente sai da igreja por tão pouco. Eu saio da igreja por motivos tão banais. Eu deixo de pertencer a um ministério, eu deixo de pertencer a uma comunidade, eu deixo de pertencer a um propósito. Irmãos, entendam uma coisa. Quando você desiste de estar dentro de um corpo, de uma igreja, quando você desiste de sair de um ministério, você não está fazendo uma desistência de um simples culto, de um simples grupo de pessoas. Você está declarando no mundo espiritual que você está fora do propósito original, que é o propósito que Cristo implantou dentro de nós. As igrejas existem, ou pelo menos é para existir, para um propósito, para um final. Se existem problemas, dificuldade nas congregações, nas igrejas, existem, irmãos, porque eu e você fazemos parte dessa congregação. Eu sou falha, você é falho, mas isso não é motivo, porque apesar de todas as dificuldades em que nós encontramos dentro do corpo de Cristo, nós não podemos esquecer que nós temos uma aliança, que nós não pulamos do barco, que nós somos fiéis, que nós precisamos permanecer, porque por mais que a nossa liderança, ou por mais que os líderes, ou que os pastores não estejam fazendo aquilo que você concorda, aquilo que você acredita, mas você precisa entender que o chamado principal, irmãos, é o de Cristo. O que Deus tem com a igreja? Qual o propósito de irmos à igreja? Nós vamos para a igreja porque eu quero ser abençoado? Eu vou para a igreja porque eu quero que meu filho seja curado? Não, irmãos. Eu vou para a igreja porque eu sou doente, porque o meu caráter é ruim, porque a natureza adâmica habita dentro de mim e porque existe uma pessoa aqui dentro que luta todos os dias para sair, sabe? Nós temos uma luta constante todos os dias. Constante, é uma guerra da nossa alma com o nosso espírito. Então eu não posso abandonar o ministério, eu não posso abandonar a minha igreja,
igreja, os meus líderes, porque eu estou chateada por coisinhas pequenas. Paulo está dizendo nesse versículo aqui que ele era açoitado, que ele passou por naufrágio, que ele sofreu coisas terríveis, mas nada disso. Ele diz que nem uma dor, que nada disso é comparado com a glória, irmã, com o que está preparado para mim e para você. Então, quando você desiste de sair de um ministério porque você não está sendo agradado, porque você não está sendo cuidado, porque você não está atuando como você gostaria, vá reclamar com o dono da obra, que é Cristo, sabe? Vá ver se você não precisa estar debaixo dessa cobertura, debaixo desse tempo, irmãos, e existe um tempo para tudo. Nós temos que entender, antes de eu estar na Atos de Deus, antes de eu ser fiel com o pastor Fábio e a pastora Beca, com o Diego e com Bela, eu tenho uma aliança de fidelidade com Jesus. E essa aliança, ela nunca pode ser quebrada, irmãos. Nunca pode ser quebrada. Eu não entendo uma unidade, uma aliança, onde qualquer motivo serve para me pular fora do barco. Deus me deu uma palavra sobre a noiva e Jesus com o paralelo do casamento natural. Irmãos, se os casais soubessem o peso que eles carregam como igreja, porque Jesus espera, irmãos, que os casais, eles representem o casamento que será de Jesus com a noiva. Então, imagina o peso. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos uma aliança com Ele. Nesse casamento meu com Jesus, eu nunca vou ter tudo que eu quero. Assim como você no seu relacionamento nunca vai ter tudo que você quer. Mas você não pula fora do barco, irmão. Você não sai, você não abandona, você continua, você insiste. Porque todas as vezes que eu e você quer quebrar a nossa aliança, que a gente quer se separar de Jesus, Ele faz de tudo para nos trazer de volta. Ele sempre faz de tudo para nos trazer de volta. Então nós precisamos entender o que é ser um com Cristo. Ser um com Cristo, irmãos, é andar no mesmo propósito. Não tem como duas pessoas querer, um puxa para cá, outro puxa para lá. Não tem como. Ou eu sou obediente, ou eu vivo debaixo de uma direção dos meus líderes, dos meus pastores, ou então, irmão, eu não sou um com Ele, né? Eu não sou um com Ele. Eu coloquei aqui assim, algumas coisas aqui. Precisamos ser um com os nossos pastores. Olha só. Para que eu possa ser um com o meu pastor, o que eu preciso? Reconhecer a sua autoridade. Irmão, se você não reconhece Pastor Fábio, pastora Beca, pastor Diego, pastora Bela e pastora Cris, como sua autoridade, é impossível de você viver em unidade conosco. Porque você vai entrar em conflito, irmão. Você não vai concordar com as direções, você vai ficar chateado, porque você não tem uma unidade, não existe uma unidade. Você está presente, mas você não é unido num só propósito. Então nós precisamos reaver isso. Ah, mas tem erro, tem, irmãos. Nós erramos, nós falhamos, mas nós permanecemos firmes. Mas nós dissemos sim ao chamado de Deus. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, nós estamos aqui. Então nós precisamos reconhecer a autoridade dos nossos líderes. Nós precisamos seguir as direções desses líderes. Ser unido no só propósito. Qual o propósito da igreja Atos Church? Qual que é o nosso propósito? Gerar em oração, pregar em todo o tempo e discipular pessoalmente. Nós temos os nossos trabalhos em que nós fazemos revolução, casa de pão, missões. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso trabalho. Você precisa estar debaixo disso. Você precisa ser então um missionário. Você precisa ser aquela pessoa que cede, que serve na casa de pão. Você precisa ir para as ruas, revolucionar o mundo junto com uma equipe que já está formada. Nós temos que entender, será que eu sou um com a Atos ou eu sou só uma pessoa na Atos? Irmãos, a gente não precisa de muitas pessoas. Jesus precisou de 12 homens para causar o que ele causou no mundo inteiro, que foi os discípulos dele. Mas a Bíblia diz que aqueles 12 homens, eles eram um só com Cristo. Eles eram um só com Cristo. O único que não era um, morreu. O que não era, caiu fora e ele mesmo correu atrás da sua própria destruição. Então, se você não consegue nos ver, se você não consegue entrar nessa unidade, irmão, com muito amor, eu falo isso para você não ser amaldiçoado, para você não padecer, procure então um ministério, uma cobertura que você concorde. Porque você
está em uma igreja, o que você precisa entender? Você precisa cumprir com um propósito que Deus estabeleceu para você, individualmente, seja na Atos, seja na Batista, seja onde for, mas seja um. Se você for para a Assembleia, seja um com o pastor de lá. Respeite a autoridade, respeite as diretrizes, aquilo que eles trabalham para que você cumpra aquele propósito. Então nós precisamos muito mais além do que fazer uma multidão. Yasmin espera no Revolução não ter apenas pessoas ali, mas ela espera que todos ali estejam num só propósito. Amém. Que vai para lá para nós ganharmos almas, para manifestarmos a glória de Deus. É para isso que nós somos chamados, queridos. Fala meu horário, viu? Eu me empolgo. Vestir a camisa, tô aqui com a camisa. Irmãos, eu sou Atos Church, não abro, eu não saio disso aqui não, irmãos. Qual a camisa que você está vestindo, hein? Me diga aí, qual a camisa que você está vestindo? Se for essa camisa, vista, faça jus, dê a sua vida por ela. Amém? Vamos ser um. Estar disposto a morrer por eles, levantar a bandeira da igreja, da liderança e do propósito. Irmão, se eu estou com o pastor Fábio, com a pastora Beca, com o pastor Diego, com a pastora Isabelle, com a pastora Cris, eu vou estar debaixo daquilo que eles me direcionar. Ah, mas eu não concordo. Não importa, eu estou com o senhor, pastor Diego. Pastor Diego, eu não concordo muito não, mas eu estou aqui. Eu estou segurando o seu lado, eu vou levantar a sua mão, eu estou aqui. E Deus, irmãos, vai alinhar as coisas. E Deus vai fazer com que o propósito principal se concretize. Ele vai fazer com que aquilo que Ele sonhou, a igreja manifeste, o verdadeiro sentido da igreja na terra. Bora lá, nós temos para encerrar, já vou encerrar. Tô falando muito rápido. Olha só, nós temos que entender uma coisa, nós temos uma liderança. Primeiro, Jesus. Nosso primeiro líder, Jesus. Depois, os nossos pastores e os líderes. Nós temos uma líder. Jesus é o nosso líder, é o cabeça da igreja. Mas Jesus instituiu, Ele instituiu anjos, Anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Em Apocalipse fala que quando as cartas eram direcionadas aos anjos da igreja, aos pastores da igreja. Existem pastores, existe uma liderança na igreja. Irmãos, existe uma liderança na Atos. Então, honre essa liderança, ajude essa liderança, ore por essa liderança. No lugar que você gasta aí não sei quantas horas metendo a lenha nos pastores, falando mal, sabe? Se você quer falar, fala, irmão. 5 horas, mas também ora 5 horas em prol de nós, sabe? Ora, intercede. Porque a gente precisa olhar que nós somos humanos, nós falhamos. E se você está vendo que tem alguma coisa, chega junto e tenta nos ajudar. Tenta ajudar a liderança na qual você está. Talvez você não é da Atos. Talvez você está numa congregação que você não concorda muito, Talvez não está sendo feito como deveria ser. Então converse, seja fiel com a sua liderança, converse com eles, traga a palavra. Você conhece a palavra? O seu pastor, ele não está vivendo o que a palavra diz, não? Então vá lá com a palavra e fala, pastor, o senhor está fora dos princípios da palavra, vamos corrigir, pastor. Eu estou aqui para ser bênção na sua vida, eu estou aqui para lhe ajudar, porque, irmão, isso não é uma disputa de poder. Isso não é uma disputa de poder. Isso é uma corrida onde todos querem alcançar. E a Bíblia diz em Tiago, Jesus fala que o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos. Que todos, irmãos. Então, não é a minha igreja que leva para o céu, não. Igreja nenhuma leva ninguém para o céu. Quem leva a gente para o céu é Jesus. Ele nos conduz ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não entrar nele, se o meu pastor, eu vou ser a primeira pessoa, irmão. Se o meu pastor começar a sair fora da casinha, eu vou dizer, pastor, volta pra cá, meu filho, você tá meio fora. Vem pra cá. Porque a gente tá unido, a gente não tá aqui pra disputar e tomar lugar de ninguém, não, irmãos. Aquele que quer ser maior, que seja o menor, que sirva. Não existe, até a gente viu um vídeo esses dias que o pastor postou sobre os diáconos. Cadê os diáconos? Irmãos, sejam diáconos. Ah, mas eu não sou ungido, então o diácono é só quem já foi derramado. Não, irmão. Você, para ser derramado o óleo, você primeiro precisa mostrar serviço.
Quando eu fui consagrada pastora, eu já liderava pessoas, eu já cuidava de pessoas, eu já me doava para pessoas, depois só veio o derramado óleo. Então, se você tem um chamado missionário, se você tem um chamado diaconal, um chamado na área do serviço social, da intercessão, do louvor, do multimídia, ministério infantil, sirva. Esteja disposto a servir, porque você, antes de ser um com o seu líder e com sua igreja, você é um com Jesus, e Jesus ama a igreja. Foi Jesus que construiu a igreja, foi Jesus que construiu a família, foi Jesus que construiu as autoridades, foi Ele que construiu os pastores. Seja um, irmãos. É além de eu ser, eu puxar o saco do pastor. Não, irmãos, não tem nada a ver com nós. O que as pessoas não entendem não tem nada a ver com a gente. É tudo dele, é tudo pra ele, é tudo por ele. Então não é os pastores, não é os líderes, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E nós não podemos esquecer disso, nós não podemos esquecer que o objetivo maior e mais importante é Jesus, é propagá-lo, é fazê-lo conhecido nas nações. Você precisa ser um com Cristo, ser um com a igreja, com a sua igreja, com o seu pastor, para que ele seja conhecido nas nações, para que ele seja conhecido nas nossas cidades, para que os jovens o encontrem, para que os jovens sejam livres, para que todo cativo, sabe, irmão, seja desfeito, que toda sofisma que foi erguida durante anos, durante nações, sejam desfeitas. Amém. O Senhor nos chamou para ser para destruir todos os planos de Satanás, irmãos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. E nós, como igreja, precisamos estar unidos. Nós, como igreja, precisamos estar num só propósito, num só motivo, porque se não tiver, não vai acontecer, irmãos. Se a igreja não entender e não viver isso, o propósito principal não vai acontecer. Isso é a parte mais séria da unidade. Imagina se eu estou numa igreja, mas eu não concordo, eu não falo, mas eu não concordo. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse aquilo. É totalmente coisas que não está sendo direcionada pela igreja, pela liderança. Então não vai acontecer, irmão, nem o seu desejo do seu coração e nem o desejo do coração da igreja, do pastor, da liderança, porque não há unidade, há ajuntamento de pessoas. E o Senhor não se importa com o ajuntamento de pessoas, irmãos. O Senhor precisa de um povo unido. O Senhor precisa de um povo que esteja no mesmo propósito. O propósito é fazê-lo conhecido nas nações. Ganhar todas as pessoas para Cristo. Que todas as pessoas tenham acesso a Ele. Que todas as pessoas tenham acesso à palavra. Que todas as pessoas tenham acesso aos dons espirituais. Que todas as pessoas tenham acesso à cura, à libertação, ao perdão, ao amor, irmãos. A igreja foi estabelecida na terra para isso. Igreja não foi estabelecida para brigar com outra igreja, para ser melhor do que outra igreja. Não, irmãos. Nós estamos aqui para que o propósito do Senhor se cumpra, que Ele se torne conhecido, que as pessoas creiam que nós fomos enviados por Cristo, que Jesus é o verdadeiro Jesus, que Ele verdadeiramente é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é por isso que Jesus fala que eles possam ser um, assim como eu sou um contigo, amém, Pai, para que todos creiam que eu fui enviado. Então o nosso propósito de unidade, o nosso propósito de sermos um, irmãos, é fazê-lo conhecido em toda a terra, é fazê-lo conhecido em toda a terra. É egoísmo da nossa parte querer Ele só pra gente. Nós precisamos compartilhar, nós precisamos nos indignar com o que Satanás tem feito nas nações, com o que Satanás tem feito no nosso Brasil. O Brasil hoje vive uma crise. O Brasil hoje vive um caos emocional, um caos na sua alma. As pessoas estão doentes, feridas, oprimidas. E nós temos a resposta. E nós temos o antídoto. Nós temos a solução de tudo, que é Cristo.
que é a manifestação do Senhor através da minha vida e da sua vida, irmãos. E eu quero te convidar para que você, a partir de hoje, não seja só mais um na multidão. Não seja, irmãos, mais um na multidão, mas seja um daqueles que estão um com Cristo, aqueles que fazem parte do propósito principal, que é fazê-lo conhecido nas nações. Amém? Você aí na sua casa, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que o Espírito Santo de Deus, ele continue a ministrar, que ele continue a falar. Vá mais para a Bíblia, estude mais sobre isso, pesquise mais, irmãos, busque. Nós estamos vivendo um tempo de busca, um tempo de preparação, e nós precisamos manifestar, irmãos, manifestar Jesus. Amém? Quero orar com você. Você aí na sua casa que está afastado, que quer se reconciliar, faça sua oração aí no seu lugarzinho, faça novamente a sua aliança, se reconcilie, aceite a Jesus, manda aí pra gente não sei como é que fala, na mensagem aí do trem. Como é o nome? No chat. Ai, tô tão chique, no chat. E conta o seu milagre, dê o seu testemunho, irmãos. Tá não? Dê o seu testemunho, irmãos, entendeu? Dê o seu testemunho. Olha, eu ouvi a palavra, Deus tocou em mim, foi uma bênção. E dê o seu testemunho, ore. E vamos todos agora, você na sua casa, feche os seus olhos. Você que vai reconciliar, faça a oração de reconciliação. Você que precisa pedir perdão e que se identificou com essa palavra, peça perdão e faça novamente um voto, uma aliança com Cristo, irmãos. E você aí na sua casa, irmãos, fiquem firmes e constantes todos os dias. Vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, apresentar o teu povo, apresentar a tua igreja nesse tempo. Jesus, que venha sobre a tua igreja, Deus, uma nuvem de entendimento. Tua palavra diz que nós precisamos te servir com entendimento, Deus, e é tempo de entendermos o porquê que estamos aqui. É tempo de entendermos, Deus, o propósito que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos viver. É tempo, Deus, da igreja ser um e não apenas um ajuntamento de pessoas. É tempo, Deus, de nós manifestarmos o Senhor, o poder que há em Ti, Deus, através das nossas vidas. Deus, nos faz aquele que alimenta aquele que não tem, nos faz aquele que leva uma palavra de conforto. Pai, que nós possamos ser aqueles que tiram a sua querendo desistir, Senhor, mas que agora ele entendeu em seu espírito que existe um propósito maior, Deus, e que o Senhor venha selar, que o Senhor venha tampar, Deus, os ouvidos para todas as vozes que não são de Ti, Senhor. Nos faz ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Nós somos Tuas ovelhas, Deus, e nós queremos ser direcionados, nós queremos ser dirigidos por Ti. Nós, Deus, queremos, Deus, ter as nossas vidas, Pai, arraigadas em Ti, Senhor. Nesse momento eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Quero apresentar os pastores, Deus, a nossa igreja, todos os nossos líderes, Pai, que eles sejam guardados, que eles sejam, Deus, cuidados nesses dias e que eles venham despertar em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Queridos, foi bom, apesar do ar-condicionado suer. Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui, tá? Segue aí os canais, né? As redes sociais, faça parte, procure a gente para você estar inserido no corpo. E muito em breve, temos muitas novidades, né, Bela? Muito em breve, Deus tem dado assim muitas coisas para a gente trabalhar. E, gente, cria expectativa não em nós, mas cria expectativa em Cristo, porque nele você não se decepciona. Não crie muito em nós não, porque a gente aqui falha e decepciona, mas em Jesus, impossível você se decepcionar com ele, tá bom? Deus te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Fica com Deus. Amém! Ai, meu Deus! Para que todos sejam eu neles e Tu em mim, eu neles e Tu em mim, para que todos sejam
para que todos sejam. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, para que todos sejam. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam, para que todos sejam. Um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. Um filho para o pai, esposa para o filho e uma casa para o espírito. Eu neles e tu em mim, eu neles e tu em mim, para que todos sejam.